Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao programa Tá na Web, onde você fica por dentro do que está sendo falado na internet e dos temas mais buscados no Google. Bom, durante o dia, gente, um dos assuntos aí mais falados foi a possível falta de combustíveis no próximo mês. Não sei se vocês estão sabendo, mas vamos ver aqui na tela. Ó, temos o nome da Petrobras nos trends hoje. Isso aconteceu depois que eles disseram que não vão conseguir atender a demanda de combustíveis neste mês de novembro, ou seja, daqui 2 semanas já, né? Em nota, a companhia afirmou que recebeu aí muitos pedidos acima mesmo do normal da capacidade de produção e que só com muita antecedência seria possível atender toda essa demanda. Bom, para falar com a gente, então, sobre esse assunto, a gente chama aqui para o telão o Maurício Melo, que é advogado e também ex-coordenador jurídico da Petrobras, que pode explicar melhor um pouquinho esse cenário. Maurício, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvinte. Prazer estar aqui. Bom, já agradeço também a sua participação. Maurício fala lá do Canadá, onde está fazendo mestrado e atendeu tão gentilmente a gente. Bom, Maurício, vamos começar então falando o seguinte. Por que essa situação, né, ocorreu? A gente vinha num cenário praticamente normal e aí a Petrobras soltou essa nota, então, dizendo que essa procura foi muito maior, né, do que normalmente eles tiveram nos últimos meses e que por isso não teria como, então, atender a demanda toda. A gente tem alguma explicação para isso? Tem sim, Mariana. Em primeiro lugar, né, a gente precisa ter em mente que a gente vive um período extremamente ainda atípico, né, por consequência da pandemia que a gente tem vivido e que no ano de 2020 tirou todo mundo de tempo. Uma empresa do porte da Petrobras, especialmente quando se lida com petróleo, com refino, com combustíveis, precisa e se baseia em métricas, né? Métricas que normalmente vêm de meses anteriores, de anos anteriores. Então, na minha visão, me parece natural que a Petrobras tenha chegado nesse momento agora e tenha sido surpreendida, de fato, com uma demanda de pedidos maior do que aquela que vinha se apresentando nos últimos meses e muito maior, provavelmente, né, não há dúvidas, do que as demandas do ano passado. Então, eu acredito que essa seja uma justificativa completamente plausível. E a gente está vendo aqui o preço dos combustíveis nas alturas, né? Aqui mesmo em Brasília, da onde a gente fala, na TV Justiça, a gente encontra o preço do litro, por exemplo, da gasolina a R$ 6,89, R$ 6,91, R$ 7,00 em alguns postos. Então, e a gente sabe que essa demanda maior foi justamente de gasolina e diesel. O álcool, então, não entra nessa possível falta, né, de abastecimento. Veja, o álcool, ele tem um pequeno percentual de gasolina que é misturado, então é possível que haja, né, algum tipo de efeito na oferta de etanol nos postos. Eu, particularmente, depois que vi a notícia pela manhã e também depois de conversar com vocês, eu busquei algumas informações em órgãos oficiais, como, por exemplo, a ANP, e eu achei que bastante confortante a posição da ANP no sentido de indicar que ainda não haveria uma necessidade de pânico e desespero e que não há ainda como se falar concretamente em desabastecimento. Então eu iria por essa linha. Tá. Eu acho que também o brasileiro ficou muito marcado, né? Não sei se vocês aí de casa não lembram, se você lembra daquela greve dos caminhoneiros, que a gente fazia fila nos postos, que a gente não conseguia chegar no trabalho, que ficou um caos. Então, eu acredito que esse receio, né, essa preocupação, seja justamente por isso. Então, o que eu te pergunto é, justamente para tranquilizar quem está, então, já do outro lado aí da tela. Maurício, existe uma possibilidade disso respingar na gente, né? Nós, motoristas, que usamos o veículo, por exemplo, para trabalhar, como é que funciona? Assim, na sua opinião, você acha que a gente pode ser atingido ou não? Veja, é muito fácil, né? A ANP, todos os dados de produção de derivados, entre eles a gasolina e o diesel, eles estão disponíveis no site da ANP.
é de conhecimento, esses dados que estão publicados mostram claramente que ainda existe uma dependência ainda relativamente pequena do Brasil em relação aos derivados né, do exterior, derivados que entram no mercado através de importação, mas a gente sabe que a grande maioria do consumo e da produção, né, ela vai vir do mercado interno, então ela é da Petrobras. Eu acho que, nesse momento, há risco, né, da gente ver, principalmente, né, para nós consumidores, há risco de nós vermos um salto no preço Mais das ainda, bombas. né, do que já tem subido Mais quase ainda. todo mês, toda semana a gente tem oscilação de preço, que já está um absurdo. Pois é, mais ainda porque é a lei da oferta e da demanda, né? Muito provavelmente, postos que estejam com alguma reserva de estoque poderão, talvez, se beneficiar dessa situação e aumentar um pouco o preço, ou talvez nem isso, porque, veja, o fato da Petrobras não se posicionar dizendo que não pode atender a demanda do jeito que está sendo formulada, não significa que as distribuidoras não possam se utilizar do mecanismo da importação para suprir as suas necessidades. O grande problema é que os preços no exterior estão ainda mais altos. Isso tem um custo, né? Então, isso será repassado, obviamente, nas bombas. Tá, Maurício, agora é o seguinte, eu peguei um dado aqui para a gente conversar sobre isso, porque o Brasil é um dos maiores produtores, né, de petróleo do mundo, nono maior parque de refino fica, né, aqui, então, mesmo assim a gente ainda tem essa, não sei se a gente pode falar dependência, mas a gente ainda precisa importar, a gente ainda depende, né, do exterior, né. Como é que a gente explica isso? Eu queria entender um pouquinho mais. Tá. Bom, no meio de tantas questões técnicas que envolvem a sua pergunta, o que eu poderia dizer é o seguinte, né? O que eu acho que a população precisa se conscientizar. De fato, nós temos um parque de refino enorme, né? Hoje eu tive o cuidado de acessar o plano estratégico da Petrobras, que é divulgado no site público da Petrobras, o plano estratégico de 2021 a 2025. Então, hoje você tem a Petrobras, lá no plano estratégico dela, com 13 refinarias. A grande questão é que não é correto a gente assumir que só porque temos uma refinaria significa que a refinaria produz gasolina e diesel, por exemplo. Né? Há refinarias, por exemplo, que, dada ao modo como ela foi concebida em termos técnicos, elas só têm condições, por exemplo, de produzir uma pequena parcela de gasolina, sendo o maior produto do refino, por exemplo, querosene de aviação, asfalto, ou outros derivados que, na verdade, não são gasolina nem diesel. Então, assim, sendo de uma maneira bem prática, isso se explica por causa da tecnologia que hoje é empregada nas refinarias, dada ao modo como elas foram construídas, né? Todas as nossas refinarias, salvo engano, exceção da refinaria do Nordeste, foram finalizadas na década de 70, né? E elas foram preparadas naquela época. O Brasil não era um grande produtor de petróleo. Então, elas foram preparadas para refinar petróleo, que a gente chama, né, no mercado, de petróleo leve e não petróleo pesado, que historicamente é o petróleo que a gente tem no Brasil, ainda com exceção do pré-sal, que o pré-sal já mostra níveis de qualidade no petróleo assim, muito melhores, muito comparadas aos países árabes. Mas a justificativa seria essa. Então, a gente, necessariamente, a gente não refina o óleo que a gente produz no Brasil, né? A gente precisa ainda importar tanto petróleo quanto derivados. Perfeito, entendi. Bom, Maurício, agora 2022 chegando aí, né? Daqui 2 semanas a gente já está em novembro. A gente está olhando para um ano que a gente precisa talvez ficar alerta, ou não? Essa é uma situação, na sua opinião, um pouco atípica, né? O que a gente pode imaginar, talvez, para os próximos meses aí? Veja, eu acho que isso não deve persistir, essa situação. Eu acho que esse é um alerta, vamos dizer, amarelo, né? Certamente,
a alta direção da Petrobras está atenta a essas mudanças na economia. A gente está vendo um aquecimento econômico, uma retomada das atividades econômicas, o que naturalmente vai gerar um consumo de combustível maior. Então, eu acredito que isso deve mudar, né? Isso não deve ser um fator que o não atendimento à demanda não deve permanecer, mas não esqueça que, infelizmente, o nosso parque de refino ele é limitado. Inclusive por isso que nós importamos. Hoje, eu tive analisando umas notas da Petrobras, a empresa já declara que está trabalhando com 90% da capacidade das refinarias. Então, não dá para produzir internamente muito mais do que a gente já tem. E aí, a alternativa é importar. Então, por isso que eu disse que, embora eu ache que essa tendência de escassez não vai acontecer, né? Eu não vejo um desabastecimento, mas eu vejo, naturalmente, os distribuidores indo buscar o combustível fora do Brasil e, infelizmente, tendo que repassar o valor a gente consumidor. Sofrendo no bolso. Infelizmente. Quero nem ver esse cenário aí, viu? Maurício, adorei as explicações. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Grande abraço. Bom, gente, vamos voltar então agora aqui para as telas para saber o que mais tem sido pesquisado aí desde o início da semana até agora. A gente escolheu alguns temas aqui, vamos lá? O primeiro, a segunda-feira, com mais de 500 mil pesquisas. A gente destaca que hoje a Caixa começou a pagar a 7ª parcela do auxílio emergencial, então o nome apareceu aqui nos trends. Quem nasceu em janeiro recebe o primeiro benefício, né, pelo aplicativo Caixa Tem. Todos os pagamentos eles vão ser feitos até o dia 31 de outubro, ou seja, até o final desse mês. Todo mundo recebe na ordem do calendário direitinho. E essa é a última parcela prevista pelo governo federal. Segunda, também foi comemorado o Dia do Médico, né? E esse tema esteve nos trends do Google. Essa profissão, gente, tão necessária, né, para todos nós, fica a nossa homenagem aqui aos médicos, principalmente a todos que estiveram na linha de frente combatendo a pandemia. E aí a gente precisa lembrar que mais de 1.000 profissionais da saúde perderam a vida para a Covid-19, segundo os dados do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Enfermagem. Então, nosso muito obrigada a todos vocês, viu? Outro destaque foi o nome do governador do Tocantins nas buscas também do Google de hoje. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça determinou por unanimidade o afastamento do político por 6 meses. Ele está sendo investigado por suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. A Polícia Federal fez buscas na casa do governador e na sede também do governo. Vamos agora então para uma rápida pausa, intervalo, e eu volto, hein, com mais notícias. Não saia daí. Já estamos de volta. Vamos começar então o segundo bloco mostrando para vocês a fake news que está sendo desmentida na nossa editoria semanal no Instagram. É a hashtag #EraFake, que mostra aí as notícias falsas que circulam nas redes sociais. Inclusive, se você não segue a gente, não conhece, o nosso IG lá é TV Justiça Oficial. Vamos dar uma olhada aqui então no telão? Era fake a informação que circulou, gente, nas redes, alegando que a vacina da Pfizer não é recomendada para adolescentes de 12 a 16 anos. A verdade, pessoal, é que a vacina, né, desenvolvida aí pela Pfizer, ela pode sim ser aplicada a partir dos 12 anos, seguindo a bula do imunizante, disponível inclusive no site da Anvisa, né, para quem quiser avaliar. Para analisar a eficácia da vacina e se poderia mesmo ser aplicada em adolescentes de 12 a 15 anos, a Pfizer fez um novo ensaio clínico com voluntários dessa faixa etária. Então é isso, hein? Vacina boa, vacina no braço, independentemente da idade. Agora a gente confere a notícia falsa que está sendo desmentida essa semana na programação da TV Justiça. Pode rodar.
começar, o Supremo Tribunal Federal nunca foi provocado para fazer o julgamento dessa matéria. Nós nunca tivemos um recurso ou mesmo uma ação de competência originária do Supremo, onde o Supremo tivesse que interpretar essa possibilidade ou não de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. O que nós temos são julgados anteriores do STJ, onde o STJ decide justamente o contrário. Não podemos ter a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação em razão de qualquer tipo de dívida. Por que nós não podemos ter a suspensão da CNH em razão de uma dívida, seja o não pagamento de IPVA ou qualquer outro tipo de dívida? Porque isso fere o direito à liberdade das pessoas, o nosso direito de ir, vir, permanecer. Ela é inconstitucional. Ela fere o artigo 5º, inciso 15 da CF 88, e não só o inciso 15, mas o artigo 5º, inciso 54 também. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens, de seus direitos, sem o devido processo legal. Então, uma informação totalmente falsa, fake news sendo propagada nas redes sociais. É isso aí, vamos conversar então mais sobre essa notícia com o especialista em trânsito, Márcio Dias, que já está aqui no telão comigo. Márcio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Mariana, a todos do Tá na Web. Vamos lá. Márcio, é o seguinte, a gente viu aí uma breve explicação, mas eu quero saber se existe alguma exceção, se a carteira, a nossa CNH, habilitação, pode ser cancelada em alguma hipótese ou não. Cancelada, ela não pode ser cancelada. O termo técnico existente no Código de Trânsito Brasileiro é a cassação, ou seja, você vai ficar 2 anos sem poder dirigir e após esse prazo você vai ter que se reabilitar, fazer a sua CNH novamente, fazer os exames, as provas, tudo começando do zero. Esse que é o termo correto. E ela pode ser também bloqueada por alguma dívida? Como é que funciona? Sim, ela pode ser bloqueada por uma dívida. Teve uma decisão no STJ, até pelo ministro Luiz Felipe Salomão, e nessa decisão em sede de habeas corpus foi pedido o bloqueio de um passaporte e da CNH do paciente. Só que quando chegou até o conhecimento dele essa decisão, ele só manteve o bloqueio da CNH, tirando o julgamento, tirando o bloqueio do passaporte, porque a CNH não quebra a liberdade de ir e vir, porque a habilitação é uma permissão para você dirigir, ou seja, é para você conduzir um veículo, mas você anda livremente. Então, ele manteve o bloqueio da CNH, porque falou que a pessoa pode pegar um táxi, pode pegar ônibus, andar de avião, normalmente sem pedir a liberdade dele de ir e vir. Agora, o passaporte não. Se ele tiver que ir, digamos, para os Estados Unidos, fazer um trabalho, alguma coisa, ele não vai entrar no país. Então, isso fere a liberdade de ir e vir. Então, foi esse o entendimento do ministro nessa decisão, que virou uma referência aí para vários tribunais de justiça do país. Era isso que eu ia te perguntar. A gente tem outros julgados também envolvendo essa questão ou de bloqueio, ou de cancelamento, ou de extinção, enfim. Como é que funciona isso hoje na Justiça? Aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem alguns julgados, principalmente por dívida, mas sendo da seguinte forma: tem que se esgotar todos os meios de penhora, né? Penhora online, bloqueio de bens, não conseguindo aí participar do bloqueio da CNH. Também algumas formas também de ter esse bloqueio, né, da CNH, que o juiz pede a suspensão, no caso da pessoa ostentar muito na internet, né, com viagens, carros importados e tudo, e tentar de todas as formas se furtar de pagar essa dívida. Então, o juiz, tendo essa prova na mão, ele pede o bloqueio, pede para suspender a carteira, né, lançando o bloqueio na CNH. Olha, interessante essa informação. Agora, Márcio, aí no Rio, como é que está essa onda de fake news? Porque a gente, toda semana aqui, tem pelo menos 2 e a gente escolhe. Infelizmente, hoje eu digo que a gente escolhe a fake news que vai debater, porque virou uma coisa incontrolável, né? Você sente isso também aí? Os seus clientes também reclamam disso? Como é que está essa vivência? Aqui sempre tem algum compartilhamento em WhatsApp, pessoal falando com valores de multas,
valores inexistentes no Código de Trânsito Brasileiro. Então, eles botam valores tipo R$ 1.500 por uma multa de dirigir o celular, que vai dar suspensão da CNH. Então, são fatos mentirosos. Se você não andar de máscara dirigindo o veículo, será multado, CNH cassada. Então, assim, são várias fake news que normalmente a gente esclarece aqui e passa a mensagem correta para poder ter um maior esclarecimento da população. Semana passada, inclusive, a gente noticiou essa fake news aí sobre o valor das multas, né? Era uma tabela até bem feita e realmente a pessoa acaba sendo enganada por aquilo e acha que é verdade, né? Sim, com certeza. Mas com programas que nem esse existente da STF, nós especialistas nos nossos canais, nas nossas redes sociais, a gente sempre procura esclarecer a população aí a verdade para poder se precaver dessas fake news. É isso. Márcio, muito obrigada, então, por ter esclarecido mais essa notícia falsa para a gente, que a gente sempre busca em sites oficiais, em fontes oficiais, as informações que a gente precisa, né? Ok, eu que agradeço o convite. Espero ser chamado para outras oportunidades aí no TV Justiça. Com certeza. Você é nosso parceiro já. Boa noite. É isso, gente. Eu vou então ficando por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, tá? A gente está no Instagram, no Twitter, também no YouTube. Eu volto na semana que vem com mais assuntos da web para você. Até lá!